não estava a dar andamento. Então, a fração molar de CO2 é dada pela quantidade de CO2 sobre a quantidade total. Estas duas nós tínhamos, ok? Sei a quantidade de moles de CO2 então na mistura, a partir desta primeira equação, com uma incógnita, em que este aqui, podemos dizer que este é o nosso x, é aquilo que nós não conhecemos. A partir desta equação passei agora a conhecer, e agora passo de mol para moléculas. Posso dizer agora que se uma mol de CO2 são 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, então o 1,26 vezes 10 elevado a menos 3 será x. Neste caso, vamos pôr o N maiúsculo, que é como a notação que normalmente se usa em Físico-Química. E daqui então tiramos que o número de moléculas de CO2 na mistura gasosa é no ar será 7,6 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Okay. Então, este exercício está resolvido. Vamos passar à resolução de mais um exercício sobre esta matéria. Diz o seguinte. Temos agora uma mistura gasosa constituída por HF, N2 e HE. Diz-nos o seguinte: um quinto das moléculas presentes são de N2. Então, um quinto das moléculas presentes são de N2. E um quarto das moléculas presentes são de hélio. Qual é que será a fração molar de HF? Ok? Qual é que será a fração molar de HF? Bem, o que tu tens de saber é que a soma de todas as frações molares de cada gás da mistura, a soma delas todas tem que dar quanto? Tem que dar 1. Ok? Eu acho que isso é óbvio para ti. Então, vamos dizer o seguinte. A quantidade, ou a fração molar de HF, mais a fração molar de hélio, mais a fração molar de N2, será igual a quê? A 1. Repara, novamente, temos aqui uma equação com uma incógnita, que é a fração molar de HF. Aqui ficará 1 quarto, aqui ficará 1 quinto, e chegamos à resposta que a fração molar de HF é 0,55. 0,55 então será a fração molar de HF nesta mistura gasosa. Mas eu agora queria adicionar aqui um segundo problema que é, então, e qual é que seria a fração mássica? Okay? Qual seria a fração mássica? Qual é a fração mássica de HF na mistura gasosa? Ou, se calhar, em vez de chamar fração mássica, vamos antes perguntar percentagem em massa. Que eu acho que é mais indicado aqui para a disciplina. Qual é a percentagem em massa de HF na mistura gasosa? Então, basicamente, a percentagem em massa de HF será igual à massa HF sobre a massa total. Ou seja, vezes 100, porque estamos aqui a falar de uma percentagem. Vamos aqui colocar vezes 100. Então, eu vou dizer que isto é igual aqui à massa de HF sobre a massa de HF mais a massa de N2 mais a massa de hélio. Ok. Novamente, multiplicar por 100 porque é uma percentagem. Bem, mas nós aqui temos alguma dificuldade em determinar como é que nós vamos determinar estas massas? Fica assim um bocadinho difícil. Uh, vamos dar a volta ao problema da seguinte forma. Nós vamos olhar para uma amostra de gás.
há exercícios em Química do 10º ano em que tu tens de considerar ou um volume de uma amostra, ou uma determinada quantidade de amostra, ou uma determinada quantidade de massa da amostra para que possas resolver esse exercício. Isto porquê? Porque se tu considerares neste caso, uma determinada quantidade da amostra de gás, uh, essa relação, a percentagem em massa, tanto se verifica para 1 mol de gás, ou 2 mols de gás, ou 3 mols de gás, porque estamos aqui a falar de uma fração, é sempre a parte sobre o todo. E, portanto, o que nós vamos fazer, então, para dar a volta a este exercício, é dizer assim, ok, eu vou olhar para, vamos admitir 10 mols de gás. E eu sei, através da percentagem em massa, da fração molar, desculpa, que, reparem, eu tenho um quinto das moléculas são de N2. Então, em 10 mols de gás, um quinto é 20%, 2 mols são de dinitrogênio. 2,5 mols são de hélio. E o restante é deste HF, que são os 5,5 mols são de HF. O que eu vou agora fazer de seguida é passar estas quantidades para massas através da relação massa molar. Está bem? Então, só ver aqui se está tudo a correr bem com a gravação. Tá, eu estou aqui um bocadinho ao lado, mas posso fazer aqui mais. Ok. Então o que é que eu vou fazer? Vou passar de quantidade de N2 para massa de N2. Então, eu sei que a massa de N2 pode ser determinada fazendo a quantidade vezes a massa molar. A quantidade de N2 são 2 mols, a massa molar de N2 são 28 gramas por mol, portanto, vamos admitir que temos 56 gramas de N2 naquela mistura gasosa. Ok? Não te esqueças que estamos a olhar para uma determinada amostra, vamos considerar 10 mols de gás. Faça a mesma coisa para a massa dos outros dois elementos, do hélio. Eu penso que a massa molar do hélio é 4, deixa-me só confirmar. Sim, é 4. Portanto, vai ficar 2,5 vezes 4, que dá 10 gramas. E depois a massa do HF, que será os 5,5 vezes, e a massa molar do fluoreto de hidrogênio é 20 gramas por mol. Portanto, será 20 vezes 5,5, 110 gramas. Ok? Então, agora está basicamente resolvido o problema. Isto seriam uns cálculos auxiliares. Vou pôr aqui, vou separar aqui. Okay? E vou continuar aqui, então, pondo aqui 110 gramas e aqui 110 mais 56 mais 10 vezes 100 e chego ao resultado da percentagem em massa de fluoreto de hidrogênio nesta mistura gasosa, que é só um momento que eu estou aqui a fazer a conta. Setenta vírgula cinco por cento. Ok, então como vês, aqui um exercício que não era muito difícil, o primeiro exercício, mas que eu quis complicar aqui um bocadinho, perguntando não a percentagem, não a fração molar,
mas sim a percentagem em massa desta molécula. Então, novamente, chamar a atenção que alguns destes exercícios podem ser feitos olhando para uma amostra. Tu dás o volume da amostra, dás a quantidade da amostra, dás a massa da amostra, depois depende do exercício e aquilo que fizer sentido para o exercício. E a partir daí constróis o exercício. Ok, penso que podemos ficar por aqui. Uh, Obrigado por ter estado desse lado e até breve. Olá, Miguelito. Tchau, tchau. Obrigado por estás desse lado.